O vídeo de hoje é um prato cheio para quem gosta de fotografia de paisagem, porque eu vou te mostrar 10 fotógrafos de paisagem que eu acho que tu deveria conhecer. Então, bora lá! Fala galera, do Jornada da Foto, que quem fala é Felipe Calil, criador do canal e também criador do Método 20 de Fotografia, onde eu te ensino a fazer as melhores fotos da tua vida. Então, sem muita enrolação, bora lá pro vídeo. Nessa lista eu quis trazer 10 fotógrafos que eles são uma mistura, na verdade. Ele tem fotógrafos antigos, tem fotógrafos novos, tem fotógrafos que usam um tipo de lente, tem fotógrafos que usam outro tipo de lente, outro tipo de equipamento, tem fotógrafos que fotografam só preto e branco, tem fotógrafos que fotografam colorido, tem gente que com edição mais pesada, com mais pós-processamentos, tem gente que com edição menos pesada, menos pós-processamento. Mas o mais importante eu quero falar aqui é que, como a gente está falando de paisagem, tem gente que acha que tu tem que ir lá para o fim do mundo para fazer fotos boas de paisagem. E como a gente vai ver aqui, tem fotógrafos que fazem isso, que vão para lugares bem remotos, lugares com atividades vulcânicas, com montanhas, com lagos, bem conhecidos, bem bonitos. Só que tu vai ver que tem fotógrafos que eles trabalham na região deles e conseguem fazer fotos ótimas, como eu vou mostrar aqui para vocês. Então eu acho que o que tu pode tirar desse vídeo aqui, além de conhecer esses fotógrafos, é que tu também pode fazer boas fotografias de paisagem na região que tu tá. É só questão de treinar o teu olho, criar a tua visão fotográfica, como a gente sempre fala. Então, sem muita enrolação, vamos começar a lista aqui. O primeiro da lista aqui é o Sebastião Salgado, porque ele não só faz retratos, ele não só faz fotografias jornalísticas, reportagens, mas ultimamente ele está indo mais para esse lado da natureza. Então, desde essa época do Gênesis e até o último trabalho dele, a Amazônia, ele está indo mais para esse lado da natureza, paisagens, coisas que não foram tocadas pelo ser humano. E aí, a primeira foto aqui, poderia ser qualquer outra, mas é aquilo que a gente falou, ele foi para a Antártica, né? Então, foto muito legal, preto e branco, bastante contraste de cor aqui. Então, a gente tem o branco das neves com o escuro das montanhas, das sombras e também o escuro do mar. Então a gente tem aqui aquela fotografia de paisagem mais clássica, certo? Sem muito acontecendo. A gente não tem o primeiro plano aqui, claro, a gente tem a água, mas não tem muita coisa acontecendo. Aí a gente tem o plano médio, que é justamente o interesse das fotos. A composição aqui ela está mais centralizada, só que ele usou aqui aquele artifício da composição, que é a repetição. Então a gente tem esses pinguins aqui em fileirinha indo pro mar. E claro, ele pegou, esperou o momento certo e capturou o pinguim aqui, esse mais embaixo, voando, entrando no mar. E como plano de fundo, como uma cena clássica da Antártica, são montanhas de gelo, porque ou tu tem mar, ou tu tem neve, blocos de gelo ou montanhas de gelo, certo? Indo para a próxima foto aqui, já é um pouco mais diferente. Ele aqui usou o artifício das linhas guia para guiar o olhar do espectador aqui por esses rios, esses meandros, até o ponto de interesse que para mim é essa chuva aqui, né, essa nuvem pesada que anda chovendo. Então, tu não sabe bem o que é o ponto de interesse da foto, não ficou muito claro. Mas, ainda assim, é uma bela foto de paisagem. A gente tem esse riacho, que é a nossa linha guia aqui, e para dar um pouco de equilíbrio aqui, ele colocou um pouco dessas montanhas. Então, a gente tem esse peso, tanto na direita quanto na esquerda das montanhas, e também tem mais contraste, porque as montanhas são mais escuras, contrastando com o rio que está um pouco mais claro e chegando no lugar das nuvens aqui onde estava chovendo. Outra foto dele também na Antártica, que a gente vê o assunto principal, claro, é a geleira, certo? Só que acredito que o que chamou a atenção dele seja, ou pelo menos o que chamou a minha atenção aqui nessa foto, é esse bloco aqui que parece um edifício. Parece que ele foi esculpido na geleira aqui. Parece que o pessoal trabalhou com
com martelo e picareta para esculpir, ficar esse quadrado perfeito. Então, acho que, para mim, esse é o grande, o que chama atenção na foto, além também do céu, que está com bastante textura, bastante nuvem, e a gente tem um pouco da luz entrando aqui da parte esquerda para a direita. Então a gente tem aquele contraste de claro e escuro aqui, do escuro da água, com o contraste do branco das nuvens e também do gelo, e como objeto principal, eu acredito que seja esse prédio aqui de gelo na foto. Essa já é uma foto mais recente dele na Amazônia. A gente também, como todas as fotos do Sebastião Salgado, a gente tem bastante contraste. Então a gente vê que aqui na frente a gente tem a parte mais clara, com essas nuvens que deixam passar um pouco de raio de sol, então por isso que a gente tem essa parte mais clara, e aqui onde está chovendo está escuro, porque as nuvens estão pesadas, estão densas ali, e aí bloqueia a luz do sol e cria esse contraste na foto. Mas justamente o que chama mais atenção é essa bomba d'água aqui que está caindo no meio da floresta, e o mais engraçado, o mais interessante é que é em um lugar muito específico. Tu vê que a grande maioria da foto não está chovendo, tá inclusive com sol, e aquele ponto ali está caindo muita água, está chovendo muito forte. Um belo momento aqui, capturado pelo Sebastião Salgado, e uma coisa que chama atenção aqui nas fotos dele tem a ver com o céu, né, com a condição do céu. Tu vê que todas elas, quando ele mostra o céu na foto dele, tem bastante nuvem, tá acontecendo alguma coisa bem diferente nas fotos dele. Então, por isso que essa aqui, apesar de não ter um primeiro plano muito interessante, o mais interessante aqui é o céu e essas nuvens aqui, a chuva torrencial caindo na floresta. Então eu falei bastante do Sebastião Salgado, peguei algumas fotos e falei sobre elas, mas a partir de agora eu vou ir um pouco mais rápido, porque senão esse vídeo vai ter 20 horas de comprimento e a gente não quer isso, certo? Então o próximo fotógrafo aqui da lista, ele é o Michael Kenna. Ele é um fotógrafo, se não me engano, alemão, não tenho bem certeza, mas acho que é. E a fotografia dele é mais minimalista, é um tipo de fotografia que me agrada, então eu estou trazendo para vocês aqui esse fotógrafo. E a gente pode ver nessa primeira foto já isso, só a árvore, de novo, fotografia preto e branco, certo? A gente vai ter fotógrafos coloridos, eu vou mostrar aqui, pessoal que fotografa em cor, mas esse segundo que eu queria mostrar, ele também é praticamente só fotografia preto e branco e mais minimalista. Tu vê que o assunto ele está bem em evidência aqui na foto e não tem muita coisa acontecendo, certo? A gente tem esse tronco mais escuro com praticamente todo o resto ou branco ou um cinza claro. Aqui, de novo, mais minimalista aqui a fotografia, ele usa lentes mais longas. E ó, essa foto que é bem famosa, certo? Lá na Nova Zelândia, foi ele que foi um dos primeiros a tirar esse tipo de fotografia. A gente pode ver que ele usa bastante também velocidade de obturadores mais longas, né? A longa exposição, ele está bem presente no trabalho dele. A gente pode ver aqui, ó, bem minimalista, só o assunto, a longa exposição e mais nada. Então ele não se preocupa muito com o céu. Aqui também, só ele foca mais em linhas, em blocos, é mais ou menos isso a fotografia dele, é mais minimalista. E seguindo aqui, a gente tem o pai da fotografia de paisagem, né? Pelo menos para os americanos, eles acham isso. Só que ele é um grande fotógrafo, não dá para negar. Ele fotografou principalmente na Califórnia, né? É o Ansel Adams, o nome desse fotógrafo. E todas as fotos famosas que tu vê dos parques da Califórnia foram primeiramente tiradas por ele. Aqueles lugares que hoje tem estacionamento, que tem infraestrutura, ele que ajudou a popularizar esses parques nos Estados Unidos. Então é aquela fotografia clássica de paisagem, não tem muito o que falar, ele era um mestre na revelação da foto, ele era, na verdade, um melhor revelador de foto, ele sabia desenvolver bem a foto na câmera escura, melhor do que tirar fotografias. E por isso
ele alcançava um grande alcance dinâmico nas fotos dele. Então, hoje o pessoal fala em alto alcance dinâmico, ele foi um dos primeiros a fazer isso. Depois a gente tem aqui o Edward Weston, também usava grande formato, é um fotógrafo mais antigo, da mesma época do Ansel Adams, e a gente pode ver aqui que ele fotografava a área dele. Era mais rural, ele usava bastante linhas na fotografia dele, às vezes usava lentes mais abertas, às vezes ele usava lentes mais longas, mas são fotografias mais beirando para o abstrato aqui. Ele gostava bastante, não abstrato, mas ele gostava bastante de linhas, de cor, de contraste, de sombra, luz. Então é um tipo de fotografia bem que também me agrada, esse tipo de fotografia. Ela não é tão na cara assim, e o legal desse tipo de fotografia é que tu não precisa estar em lugares no fim do mundo para fazer. Tu pode procurar esse tipo de linhas, esses tipos de jogo de sombra e luz na cidade que tu tá e consegue fazer boas fotos também. E a primeira mulher que a gente vai falar aqui é a Faye Godwin, e, de novo, ela também fotografava o cotidiano dela, que era a área mais rural. Então a gente pode ver aqui bastante área rural, bastante campo. E, de novo, ela também fotografava bastante linhas guia, que guiavam o espectador por toda a foto. Então, a gente tem bem característico o primeiro plano, plano médio e depois plano de fundo nas fotos desse pessoal. E agora a gente vai falar dos primeiros fotógrafos E agora vamos indo para uma parte mais colorida aqui. Esse é um fotógrafo que eu gosto bastante, que é o Franco Fontana. A gente pode ver que ele é o típico cara que faz fotografias meio que plano de fundo de Windows, né? Mas me agrada bastante esse tipo de fotografia. E se eu não me engano, eu acho que ele deve ter feito ou vendido algumas fotos para o Windows, principalmente aqueles primeiros planos de fundo do Windows. Mas olha aqui como que ele brinca com as cores na foto. Na verdade, ao meu entendimento, o Franco Fontana, ele usa mais as cores, é mais como um bloco de cor. A gente pode ver aqui, tem esse bloco de vermelho, depois o bloco de verde, depois o bloco de amarelo e depois o bloco de azul. E aqui nessa foto é quase como se tu tivesse entregue para uma criança de poucos anos de idade e ela desenha um campo. Então a gente tem, olha só, 1/3, quer dizer, 2/3 da foto é praticamente o céu azul, e depois o que resta ele dividiu praticamente no meio entre o verde e amarelo. São fotografias bem simples, mas que chamam a atenção, elas ficam legais também. E, de novo, tu não precisa estar em um lugar no fim do mundo para fazer esse tipo de fotografia, principalmente no Brasil, que a gente tem bastante áreas de agricultura, a gente consegue fazer esse tipo de fotografia também. Olha só, aqui é praticamente linha e cor e sombra e luz. Não tem apesar de ter essa árvore aqui, né, meio que sendo o lugar que tu repousa a tua visão, é uma fotografia basicamente de linha, sombra e luz. E aqui é a mesma coisa. Nessa foto aqui, em especial, ele, de novo, usou o verde, azul e amarelo, só que ele aproveitou e usou como uma linha guia aqui, essa junção do verde com o amarelo, que levava até a árvore no final. E ele usou aqui a regra dos terços para colocar a árvore bem no terço de cima da direita. Depois a gente tem o Galen Howell, que também fotografava em cores, só que na época do filme ainda, ele não usava um pós-processamento muito pesado. E o que eu vejo nas fotos dele é que ele procurava as condições ideais para fazer o tipo de fotografia. Naquela época que não tinha pós-processamento, não conseguia usar Photoshop para trocar o céu, para mudar a cor, para saturar mais uma cor ou não, eu vejo esses como os fotógrafos de paisagem mais puros que existem. Porque esses aí sim, eles realmente tinham que acordar cedo, esperar a luz perfeita, dar o horário perfeito para fazer o tipo de fotografia que eles fazem. Olha só, quantas vezes tu acha que ele ficou aqui
Eu acredito que seja um pouco de sorte também, essa aqui do arco-íris, né? Porque tu nunca sabe exatamente onde é que o arco-íris vai terminar. Só que é bom tu estar no lugar certo, na hora certa, tu tá preparado para quando acontecer aquele evento, tu tá pronto para capturar. Então, olha só, tenho certeza que aconteceu durante 5 minutos aquele arco-íris com aquela luz e depois sumiu e nunca mais aconteceu algo parecido naquele lugar. Só que ele estava lá na hora e conseguiu registrar esse momento. Aqui o Carl Clifton, ele também, ele já está numa época de transição entre o filme e o digital, só que ele não é aquela edição muito pesada, ele satura sim algumas cores, a gente pode ver que o barco aqui dentro está bem saturado, então ele faz um pós-processamento nas fotos, só que nada muito pesado. Tu vê que o céu aqui tá bem ok, tá, não tem nada de absurdo. E a luz também, olha só, esse é um tipo de fotógrafo que também espera pelas condições ideais. E uma coisa que eu queria apontar aqui é mais o tipo de composição que esse fotógrafo faz. Olha só, ele coloca um ponto de interesse bem no começo da foto, no primeiro plano, e usa lentes mais abertas, lentes mais grande angulares para estender bastante o plano de fundo. Então, nessa foto dos barcos, ele está com os barcos aqui na frente e a gente vê as montanhas lá ao fundo, bem longe, e é a mesma coisa aqui nessa foto. Tem as flores bem grandes aqui no primeiro plano e depois aquelas montanhas lá no fundo, bem longe também. E esse é o tipo de fotógrafo que aguarda a condição ideal. Aqui é uma foto com mais neblina, então ele sempre tem um objeto no primeiro plano e gosta de usar essa profundidade nas fotos. E aqui a neblina trabalha bem com a profundidade, porque quanto mais longe na neblina, mais a imagem vai se perdendo e dando essa sensação de profundidade na foto. De novo, olha aqui, ó, os cavalos no primeiro plano, depois o morro verde no plano do meio, e aí as montanhas com neblinas no plano de fundo, dando essa sensação de profundidade. E entrando aqui nos fotógrafos mais modernos, a gente vai ter o Mark Adamus, não sei como é que fala, mas esse aí já é um fotógrafo digital que faz um pós-processamento mais pesado nas fotos dele. Esses verdes que a gente está vendo aqui, eles não são naturais, os rosas também não são naturais, o que não tira o mérito da foto dele. Tu vê que ele estava preparado, ele acordou cedo, ele esperou a condição ideal, a gente vê que a luz estava sensacional no dia. Olha essas nuvens aqui que ficaram presas entre as montanhas. Então, não tira o mérito dele, é uma ótima foto, uma boa composição, um ótimo momento, uma ótima luz, só que eles acabam pesando a mão um pouco mais no pós-processamento, na hora do Lightroom e do Photoshop. Aqui a mesma coisa, ó, é uma grande foto, grande luz, uma boa composição também, uma boa utilização de técnica. Aqui ele usou a longa exposição de uma maneira mais inteligente. Ele conseguiu borrar o movimento da água, mas ao mesmo tempo tu consegue ver a água se movimentando. Ele não borrou tanto que ficou aquela camada leitosa de água. Então tu consegue ver as ondas quebrando nessas pedras aqui da frente. Aqui ele usou uma lente mais grande angular para dar o enfoque primeiro nessa árvore aqui, que estava pegando uma luz bem legal, e depois para criar mais profundidade nessas montanhas. E eu tenho certeza que ele usou bastante a técnica de dodge and burn aqui nessas fotografias. Ele usou o efeito Orton, que são bem utilizadas hoje, para dar esse efeito mais surreal na foto. Ela parece que está nítida, mas ela não está nítida ao mesmo tempo. É um efeito bem legal. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre o efeito Orton aqui. Então comenta aqui embaixo e dá um like no vídeo que eu posso falar sobre ele. De novo aqui, ó, olha que legal essa foto que ele usou a longa exposição. Então a gente tem as ondas quebrando aqui. Eu acho que está perfeita essa técnica dele de longa exposição. Não ficou o movimento nem muito congelado, nem muito borrado. Acho que deu a quantidade ideal, certo? E fora essa luz aqui que ele conseguiu, tá incrível.
De novo, estava no momento certo, na hora certa. E uma coisa em comum que a gente vê com todos esses fotógrafos é que eles procuram a condição ideal para a fotografia que eles estão que eles estão querendo fazer. Então aqui eu tenho certeza que ele esperou dar um céu bem legal, certo? E não é todo dia que dá um céu desse, é até bem difícil fazer esse tipo de céu. Ele esperou o céu tá legal, ele esperou a luz ficar num ângulo que batesse aqui nessas pedras, ele se molhou para fazer essa foto, com certeza está se molhando, ele está no meio do mar aqui para fazer essa foto. Enfim, não é um gênero muito fácil de fazer, mas eu acho que é gratificante, porque tu consegue congelar no tempo esses momentos que até para a natureza são raros de acontecer. E depois a gente tem aqui o Daniel Kordan, que, se eu não me engano, é russo, esse fotógrafo. Ele também é um fotógrafo que, como todos, ele acorda cedo, ele vai para lugares diferentes, distantes, e cria esses momentos, e faz esses momentos bem diferentes. Só que ele é outro fotógrafo que também pesa a mão no Photoshop. As fotos dele são bem editadas, tem bastante coisa que ele faz nas fotos dele. Eu não estou tirando mérito de ninguém, mas muitas coisas que acontecem nas fotos dele são efeitos de Photoshop, como, por exemplo, aqui embaixo não bate luz, então teria que ter uma sombra. E aqui ele meio que criou essa luz, ele meio que desenhou essa luz. De novo, não tira o mérito dele, só que é algo que não é real. A mesma coisa aqui nessa água na frente da foto. Ele deu uma acentuada na luz aqui, ele criou essa neblina aqui. Eu tenho certeza que essa neblina não existia na foto, porque se a gente olhar para a esquerda aqui não tem tanta neblina assim. Enfim, são essas coisas que hoje o Photoshop te permite fazer. Essa aqui também, ótima foto, se eu não me engano é na Patagônia essa foto, acho que sim. Mas, ele usou a lente grande angular para ter um objeto no primeiro plano, que é esse arbusto vermelho aqui, com essas flores vermelhas, que dá um contraste bem legal com o verde aqui das gramas da folhagem, e ao fundo essa montanha que está batendo essa luz aqui. De novo, é uma foto que tem bastante coisa acontecendo e está muito bem editada no momento certo, nascer do sol, esse tipo de coisa. E aqui também, mesma coisa. É uma foto bem editada, ele deve ter tirado mais de uma foto para fazer esse tipo de edição aqui, porque ele está contra a luz, então tudo aqui deveria estar escuro, certo? Para ele conseguir pegar todo esse alcance dinâmico, mas, de novo, são técnicas que hoje o Photoshop permite que a gente faça e cria esse efeito bem legal. Eu gosto muito desse tipo de fotografia. Aqui é a mesma coisa, um grande amanhecer, olha só, as nuvens bem diferentes, bem coloridas, e eu espero que tenha te ajudado a, pelo menos, achar algum fotógrafo que tu goste, que tu possa agora seguir o trabalho dele. Eu espero que esse era meu objetivo com esse vídeo. E também te mostrar os diferentes tipos de fotógrafos e fotografias de paisagem que são feitas tanto antigamente quanto hoje em dia. E se tu quiser aprender mais sobre fotografia de paisagem, dá uma olhada na descrição aqui, eu vou deixar um link com o método 20 de fotografia, onde eu te ensino não só fotografia de paisagem, mas todos os tipos de fotografia, os mais usuais, e também como tu pode fazer grandes fotos, seja tu iniciante ou avançado. Então, valeu por ter ficado até aqui, um grande abraço e tchau!